Fala galera, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Olha Química aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Santangelo e vambora que a gente vai cair para dentro da UERJ, vestibular 2024. Simbora! Bom, pessoal, eu estou trazendo para vocês nesse vídeo a resolução da prova específica de Química do vestibular UERJ 2024. É isso mesmo, é o UERJ retomando a sua forma comum de ingresso, retomando ao seu formato padrão do vestibular pós-pandemia Covid-19. Essa provinha aqui, ela ocorreu domingo, dia 3 de dezembro de 2023. Então vamos embora, sem enrolação? Vou te apresentar todas as questões de Química e a gente vai cair dentro de todas elas. Vem comigo. Questão número 1 aparecendo para vocês aí, ó. O elemento químico carbono, fundamental na constituição dos compostos orgânicos, apresenta 3 isótopos, dentre eles o carbono 14, que é instável, e ao decair, emite uma partícula beta. Identifique o número de prótons desse elemento químico. Bom, esse é o primeiro comando da questão. Identifique o número de prótons desse elemento químico. E aí? Molezinha. O que a gente tem que fazer aqui? Lá na tabela periódica, localizar o elemento químico carbono e ver qual é o seu número atômico. Então, olha só, vou botar aqui em tela cheia para vocês a tabela periódica do vestibular UERJ 2024. Tá aí, ó. O elemento químico carbono está aqui, a massa atômica do carbono é 12 e o número atômico é 6. Poxa, Thiago, mas a questão está dizendo que a massa do carbono é 14. Galera, a questão está falando de um dos isótopos do carbono, o isótopo de massa 14. Mas se é carbono, o número atômico é 6. Tranquilo? Só existe um elemento químico cujo número atômico é 6. E esse elemento químico se chama carbono. Então, identifique o número de prótons desse elemento químico. Vamos lá. A gente está falando de quem? A gente está falando do carbono, cujo número atômico é 6. E se o número atômico é 6, o total de prótons também será igual a 6. Então, está respondido aí o primeiro comando da questão número 1. Em seguida, determine o número de nêutrons do carbono 14. Então, vamos lá, ó. Carbono 14, massa 14, número atômico 6, e ele quer que você calcule aqui o número de nêutrons. Como é que a gente faz para descobrir o número de nêutrons? É o número de massa, que a gente representa pela letra A, menos o número atômico, que a gente representa pela letra Z. Então, eu vou pegar a massa do carbono, que é 14, e vou descontar 6, que é o seu número atômico. E 14 menos 6, a gente vai chegar ao total de 8 nêutrons. Tudo bem? 8 nêutrons. Bom, esse foi o segundo comando. Vamos ao último comando. Seria o último? Sim, seria o último. Nomeie o elemento químico formado no seu decaimento. Bom, agora a gente vai ter que escrever a reação de decaimento do carbono 14. Vamos dar uma olhadinha? Ele fala que o carbono 14... Deixa eu melhorar essa configuração aqui da caneta. Vamos lá. O carbono de massa 14 e número atômico 6 emite, ou seja, produz uma partícula beta, que tem massa 0 e carga menos 1, e ao emitir essa partícula beta, ele origina um novo elemento, que a gente não sabe quem é, e eu vou chamar de X, tá legal? Bom, esse novo elemento tem a massa A e tem o número atômico Z. A pergunta é, qual é o nome desse elemento? Eu preciso descobrir quem é o elemento X, qual é o seu símbolo, e a partir do símbolo fornecer o seu nome, tá legal? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai ter que fazer aqui a conservação da massa, que é igualar tudo que está em cima. Então, vamos olhar para a seta
imaginar um igual, beleza? Tudo que vem antes é igual a tudo que vem depois. Então, olhando para a parte de cima dessa reação nuclear, a gente vai dizer que 14 é igual a 0 mais A, da onde se conclui que a massa atômica desse elemento X é quanto? É 14. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a carga, que é o que está embaixo. Então, ó, o número atômico do carbono, que é 6, é igual a menos 1, que é a carga da radiação beta, mais Z. E aí a gente vai encontrar Z igual a 7. Gente, para eu identificar esse elemento químico, o elemento X, eu não vou olhar para a massa dele. Não é o 14 que vai definir qual é o elemento químico, mas sim o número atômico 7. Então, vou voltar lá na tabela periódica. E olha aqui o elemento químico cujo número atômico é 7. É o elemento nitrogênio, ok? Então, vamos voltar lá. O elemento químico cujo número atômico é 7 é o elemento nitrogênio. Então, a gente pode dizer que X, como ele pediu o nome, né, galera? Não vai dar mole. X é o elemento nitrogênio. Pronto. Cumprimos aí os 3 comandos da questão número 1. Questão muito tranquila, que falava o basicão de estrutura atômica, né? Calcular número de nêutrons, número de prótons e um pouquinho de radioatividade, né? Reações nucleares. Tudo bem? Vamos avançar. Vamos agora para a questão número 2. Está aí na tela para vocês. O emprego de mercúrio em atividades de garimpo ilegal é prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Nessas atividades, o ouro é separado das impurezas por meio da ligação interatômica que ele forma com o mercúrio, produzindo uma liga denominada amálgama. Posteriormente, com o aquecimento dessa liga, ouro e mercúrio são separados. Observe na tabela as temperaturas de ebulição desses metais. Então, aqui ele está te apresentando o metal mercúrio, temperatura de ebulição em graus Celsius, 357. Já o metal ouro apresenta temperatura de ebulição de 2.700 graus Celsius. Bom, o que ele quer aqui? Nomeie a ligação interatômica formada entre o mercúrio e o ouro. Galera, a ligação interatômica é ligação entre átomos. Tem 3 tipos de ligações interatômicas. Ligação iônica, que a gente chama também de eletrovalente. A ligação covalente, que a gente também pode chamar de molecular. E temos ainda a ligação metálica, que é justamente a ligação existente nesse caso. Se liga, nas ligas metálicas, a ligação interatômica é a ligação metálica. Beleza? Muito tranquilo. Essa aqui eles deram de presente para vocês, né? Então, a ligação interatômica é a ligação metálica. Perceba que ele não pede para você justificar, é só dizer o nome da ligação. E na sequência, indique ainda o metal que irá vaporizar primeiro com o aquecimento da amálgama, justificando sua resposta. Então, vamos lá. A ligação interatômica, vamos escrever logo aqui. Ligação interatômica. É a ligação metálica. Bom, e o outro comando, vamos voltar lá, Indique ainda o metal que irá vaporizar primeiro. Gente, quando eu estou aquecendo, a temperatura vai aumentando gradativamente, correto? Então, quem é que vai vaporizar primeiro? Quem tiver a temperatura de ebulição menor. E ele está te dizendo a temperatura de ebulição de cada um desses metais. Então, quem vai vaporizar primeiro? O mercúrio. Justificativa, pois apresenta menor temperatura de ebulição. Muito, muito, muito tranquilo. Então, segundo comando, o mercúrio
irá vaporizar primeiro, já que apresenta menor temperatura de ebulição. Bem tranquilo, né, galera? Essa questão aqui, se não foi a mais, foi uma das mais fáceis da prova. Teve questão trabalhosa sim, tá? Mas definitivamente não é o caso dessa questão número 2. A questão número 1 já foi uma questão super tranquila e a 2 manteve aí a mesma pegada. Concorda comigo? Comenta aí, o que vocês acharam? Por enquanto, na minha humilde opinião, a prova tá bem feijão com arroz. Bom, vamos lá? Vamos avançar? Bora para a questão número 3. Tá aí para vocês, olha, para contribuir com a captação do CO2 atmosférico, uma unidade industrial chilena anunciou a produção de gasolina sintética. Como o principal componente da gasolina é o isoctano, cuja fórmula molecular é C8H18, o processo industrial empregado se baseou na reação química representada pela seguinte equação não balanceada. Então, ele está dando aqui a equação química não balanceada. Está fornecendo abaixo os valores de entalpia padrão de formação do CO2, do gás hidrogênio, do isoctano e da água. E vamos aos comandos da questão 3. Após balancear a equação, determine a razão entre o número de mols de CO2 e H2. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Balancear a equação, descobrir o coeficiente do CO2, descobrir o coeficiente do H2 e calcular a razão. Ok? Calcule ainda a variação de entalpia da reação em quilojoules. Então, depois que a gente balancear a equação e calcular essa razão, a gente vai ter que, a partir dos valores de entalpia padrão de formação, calcular o ΔH, ou a variação de entalpia para essa reação. Vamos lá? Eu já deixei aqui a equação química para facilitar o nosso balanceamento. E aí vamos lá. Vamos fazer o balanceamento e vamos começar pelo elemento carbono, pode ser? A gente só tem carbono no CO2 e no isoctano. Então, se o coeficiente do isoctano for 1, eu vou ter um total de 8 carbonos. Então, o coeficiente do CO2 obrigatoriamente será igual a 8. E agora? Agora eu vou para o O? Bom, vou para o O ou vou para o H? O H é um problema nesse caso, né? Porque o H está aparecendo no isoctano, na água e na substância simples H2. Já o oxigênio, ele só aparece no CO2 e na água. Como eu já tenho aqui o coeficiente do CO2, eu posso garantir que o total de oxigênios é 16. E para manter essa mesma quantidade no produto, qual será o coeficiente da água? O coeficiente da água será 16. E aí eu garanto 16 O's de cada um dos lados da equação. Vamos fechar agora com hidrogênio? Olha, o isoctano está me dando 18 H's. Com mais 32 aqui, 16 vezes 2, 32. 32 H's com 18 dá 50. Como todos os hidrogênios vieram exclusivamente da substância simples H2, qual vai ser o coeficiente do H2? Um número que multiplicado por 2 seja igual a 50. E a gente está falando de qual número, gente? A gente está falando do número 25, né? 25 vezes 2, 50. E aí, vamos voltar lá na questão. Ele quer a razão entre o número de mols do CO2 e o número de mols do H2. Então, qual seria a razão, galera? Razão CO2, H2.
8 mols sobre 25 mols. Você cancela mol com mol. Qual foi a razão? 8 sobre 25. Muito tranquilo. Esse primeiro comando exigia de você apenas o conhecimento básico de balanceamento de equações. Tranquilo? Agora, tem o segundo comando, né? No segundo comando, ele pede para você calcular o ΔH da reação. Existem várias formas de você calcular o ΔH da reação, mas a questão está te direcionando. Quais são os dados? Não são as entalpias padrão de formação? Quando a gente tem os valores de entalpia padrão de formação das substâncias que participam da reação, para você calcular o ΔH, gente, basta calcular a entalpia do produto e subtrair a entalpia dos reagentes. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular a entalpia dos produtos e depois eu vou calcular a entalpia dos reagentes. Uma vez obtidos esses valores, a gente vai substituir lá na equação que está em verde. ΔH igual a HP menos HR. E vai sair com o resultado solicitado pela questão. Tá legal? Vai sair com o resultado do ΔH. Então vamos lá. Produtos: isoctano, cujo coeficiente é 1, e água, cujo coeficiente é 16. Então, eu vou voltar lá na tabelinha. Ó, o isoctano tem uma entalpia de formação de menos 209 kJ por mol. Como só está participando 1 mol do isoctano, vai ficar menos 209 mais... Agora vamos lá. Entalpia de formação da água, menos 286 kJ por mol. Só que são 16 mols. Então vai ficar 16 vezes menos 286. E aí, fazendo essa continha, a gente vai encontrar menos 4.785 kJ. Guarda esse resultado. É o valor da entalpia dos produtos, ok? Bom, e agora? Agora, a gente vai fazer o cálculo da entalpia dos reagentes. Quem são os reagentes? 8 mols de CO2 e 25 mols de H2. Só que, perceba, o H2 é substância simples, né? Qual é a entalpia de formação dele? É 0. Ele deu essa informação na questão, mas não era necessário. Vocês deveriam saber disso aí. Tá legal? Em relação ao CO2, não, é substância composta. Eles teriam que fornecer e, de fato, forneceram, né? São 8 mols de CO2. Então, se liga aqui, o CO2 é menos 394 kJ por mol. Então, vai ficar menos 394 kJ. Não vou colocar a unidade aqui, porque em cima eu não coloquei. Vezes 8. Não são 8 mols? Mais 0 vezes 25. 0 é a entalpia do H2 vezes 25, porque são 25 mols de H2. Pô, Thiago, precisava colocar isso? Não, não precisava. Poderia ter colocado só menos 394 vezes 8, tá? E isso aí vai dar menos 3.152 quilojoules. Esse é o HR. Agora eu vou calcular o que ele quer, que é o ΔH da reação. Vou pegar o HP, que é menos 4.785, e vou subtrair o HR, menos o HR. Como o HR é negativo, vou botar dentro do parênteses, vai ficar menos 3.152. Tudo bem? Cuidado, porque menos com menos dá mais, hein? Então vai ficar menos 4.785 mais 3.152 kJ. O resultado vai ser menos
1.633 quilojoules. Esse é o valor do ΔH para essa reação. Tudo bem? Foram dois comandos, um muito tranquilo, envolvendo apenas o conceito de balanceamento, o outro já com um pouquinho de cálculo, envolvendo determinação de ΔH a partir dos valores de entalpia de formação. Beleza? Tranquilão? Vamos avançar? Vamos então para a questão número 4. Questão número 4 fala o seguinte, galera, vamos lá. O gluconato de zinco, que está presente em alguns suplementos alimentares, possui a seguinte fórmula estrutural. Então ele dá aqui o desenho, né, da estrutura química e fala o seguinte: considere 0,5 ml de solução aquosa dessa substância, contendo 2 mg do íon zinco 2+. Nomeie a função orgânica a qual pertence o gluconato de zinco. Então ele quer saber qual é o nome da função orgânica existente aqui. Em seguida, calcule o número de isômeros oticamente ativos do íon. Ele quer o IOA. E por último, ele solicita que você determine a concentração molar, ou seja, a concentração em quantidade de matéria dos íons zinco 2+ nessa solução. Então, vamos por partes, né? Coloquei aqui para vocês novamente a estrutura, tá? Tá aí. Que função orgânica é essa? Primeiro a gente tem que identificar o grupo funcional, né? Olha aqui o grupo funcional, C-O-O, é o grupo carboxilato. E a gente tem o grupo carboxilato tanto nos ésteres quanto nos sais orgânicos. E por que isso aqui não é um éster? Porque para ser um éster, eu precisaria de um radical orgânico, metil, etil, isopropil, ligado a esse O. Como não existe, pelo contrário, existe um íon metálico ligado ao grupo carboxilato, a gente chega à conclusão de que trata-se da função sal orgânico ou sal derivado de ácido carboxílico, mas o nome mais utilizado é sal orgânico, tá? Então esse foi o primeiro comando, identificar qual a função orgânica desse íon. Na sequência, deixa eu voltar lá, ele quer a quantidade de isômeros óticos ativos, ele quer o IOA. Então vamos lá, vamos descobrir o IOA, quantidade de isômeros oticamente ativos. Galera, para isso existe uma fórmula, e a fórmula do IOA é 2 elevado a N, onde N é a quantidade de carbonos quirais presentes nessa estrutura. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar com asterisco todos os carbonos quirais presentes nesse íon, tá? Então, ó, esse carbono aqui é um carbono quiral, esse também, esse aqui também e esse aqui também, tá legal? Então a gente tem 4 carbonos quirais aí, porque em todos esses carbonos que eu assinalei, eu terei 4 grupos ligantes diferentes conectados ao carbono. Os outros 2 carbonos que não são quirais, perceba, um carbono tem dupla, que é o carbono do carboxilato. Esse aqui. Carbono com ligação π, galera, seja dupla ou tripla, nunca será um carbono quiral, porque ele não terá 4 ligantes ligados, tá? E o outro carbono que eu descartei foi esse aqui. Por quê? Porque você tem 2 Hs conectados àquele carbono, ou seja, 2 ligantes iguais. Se liguem, carbono com 2 hidrogênios ou 3 hidrogênios, ou seja, o carbono do CH2 e o carbono do CH3 jamais serão carbonos quirais, tá legal? De modo que nessa estrutura a gente tem apenas não, né? Tem coisa pra caramba aí, 4 carbonos quirais é uma quantidade significativa. Nessa estrutura a gente tem o total de 4 carbonos quirais. Então, pela fórmula, o IOA é 2 elevado à quarta e 2 elevado à quarta é igual a 16, tá? Então, são 16 isômeros óticos ativos.
E o último comando da questão número 4, ele pede para você calcular a concentração molar do íon zinco 2+. Quais são as informações? Vamos pegar aqui, ó, meio mililitro de solução e a massa do íon zinco 2+, 2 miligramas. Então vamos lá. Ele quer a concentração molar do íon zinco 2+. Como é concentração molar, eu boto dentro do colchete, tá legal? Então, isso é o que ele quer. E qual é a fórmula? Bom, a fórmula é essa aqui, ó. Concentração molar é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Quais são os cuidados que eu preciso ter? Essa massa tem que estar em grama e esse volume tem que estar em litros. Tá legal? Bom, como a massa é 2 miligramas, é 2 divididos por 1000 gramas, ou 2 vezes 10 a menos 3 grama. Beleza? Massa molar do zinco, é só olhar na tabela, 65,5. E o volume? O volume, galera, não era meio mililitro? Meio mililitro é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1 mililitro. E aí eu vou dividir por 1000 para passar para litro. Eu vou dividir isso por 10 ao cubo. Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 4 litros. É esse volume que eu vou jogar aqui. 5 vezes 10 a menos 4. Pronto. Agora o volume está em litro. Tá legal? Vamos lá. Eu vou simplificar 10 a menos 4 com 10 a menos 3. 10 a menos 3 é 10 vezes maior, tá legal? Então vai ficar 2 vezes 10, que é igual a 20, divididos por 65,5 vezes 5. Posso simplificar o 5 com 20, o 20 é 4 vezes maior. Isso vai ficar 4 divididos por 65,5. Isso aí é aproximadamente 0,06 mol por litro. Então, aproximadamente, a concentração do íon zinco 2+ é 0,06 mol por litro. Tudo bem? Bom, essa questão foi uma questão mais trabalhosa, né? Ela envolveu aqui o conceito de isomeria ótica, identificação de funções orgânicas e caiu, no final, num probleminha de cálculo de concentração molar. Beleza? Vamos avançar? Bora para a questão número 5. Bom, a questão 5 fala o seguinte: as propriedades físicas dos compostos orgânicos estão relacionadas tanto com as estruturas de suas moléculas quanto com as suas interações intermoleculares. Com base nesse princípio, considere as seguintes temperaturas de ebulição sob pressão atmosférica dos 3 isômeros planos de fórmula C5H12. Então vamos lá. Ele está falando para mim que são 3 isômeros planos. Está me dizendo que a fórmula molecular é C5H12. Se liga, C5H12, o H é o dobro do C mais 2. Né? O dobro de 5 é 10, 10 mais 2 dá 12. Então a gente está falando da fórmula geral CnH2n mais 2. E essa fórmula, ela serve exclusivamente para os alcanos. Então você que está ligado nisso, já sabe que esses 3 isômeros que você irá desenhar serão todos alcanos. Bom, então são 3 alcanos de fórmula C5H12. Ele está me dando aqui as temperaturas de ebulição de cada um e o que ele quer? Escreva a nomenclatura oficial de cada isômero em ordem crescente de temperatura de ebulição. Então ele quer o nome de quem tem a menor temperatura, depois de quem tem a temperatura intermediária e por último de quem tem a maior temperatura de ebulição. Na ordem então seria o nome do A, depois o nome do B e por último o nome do C. Pô, Thiago, mas como é que eu vou saber quem tem a maior e quem tem a menor temperatura de ebulição? Vamos por partes. Primeiro a gente tem que desenhar esses isômeros. Então, o que a gente sabe, galera?
A gente sabe que a fórmula é C5H12 e a gente sabe que tem 3 isômeros. O isômero A, o isômero B e o isômero C. A gente sabe que o A tem a menor temperatura de ebulição e o C tem a maior temperatura de ebulição. Bom, quando a gente compara temperatura de ebulição de substâncias isômeras, a diferença entre os isômeros não vai estar no tamanho da molécula, não vai estar no tamanho da cadeia. São isômeros, então o tamanho vai ser exatamente o mesmo. O que pode diferir aí um isômero dos demais? A quantidade de ramificações. Então se liga, com 5 carbonos, a gente pode desenhar esse isômero, a gente pode desenhar esse isômero e a gente pode desenhar ainda esse outro isômero. Percebam que todos têm fórmula C5H12. Ô Tiago, mas por que você botou nessa ordem? Você já vai entender. O C não tem a maior temperatura de ebulição? Por isso que o C é esse camarada aqui, ó, o pentano. Porque o pentano é a cadeia menos ramificada. O metilbutano seria o isômero B. Por quê? Porque o metilbutano tem uma ramificação. Já o dimetilpropano, que é o A, tem 2 ramificações. Então, ó, vamos dar os nomes aqui. Dimetilpropano, metilbutano e pentano. Por que o pentano tem a maior temperatura? Porque ele é o menos ramificado. Galera, as ramificações elas atrapalham as interações entre as cadeias. Então, se a presença da ramificação atrapalha essa interação é menos efetiva. É mais fácil de separar. Por isso que a temperatura de ebulição é menor. Quando a substância entra em ebulição e passa do estado líquido para o estado gasoso, você acaba rompendo essas ligações intermoleculares. E se elas são menos intensas, é mais fácil romper. A temperatura de ebulição é menor. Gravou? Vou repetir. Quando a gente compara substâncias isômeras que possuem o mesmo tipo de ligação intermolecular, no caso aqui todos são van der Waals, e o mesmo tamanho de cadeia, que é o nosso caso, porque todos são isômeros, quem vai definir a substância de maior ou menor temperatura é exatamente a presença das ramificações. Quanto mais ramificado, menor a temperatura de ebulição. Então, a gente deveria citar esses nomes em ordem: dimetilpropano, metilbutano e pentano. Ok? Vamos voltar lá na questão. Escreva a nomenclatura oficial de cada isômero em ordem crescente de temperatura de ebulição. Beleza, já está lá. Determine ainda a porcentagem em massa de carbono presente nesses isômeros. Tiago, mas eu vou precisar calcular a porcentagem em massa de carbono no dimetilpropano, no metilbutano e no pentano? Claro que não, galera. São isômeros. A fórmula molecular é igual. As porcentagens em massa também serão iguais. Tá legal? Então eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com a fórmula molecular. Não é C5H12? Então a gente vai calcular a massa molar das substâncias de fórmula C5H12. Eu vou pegar a massa do carbono, que é 12, vou multiplicar por 5, porque afinal de contas são 5 carbonos, e vou somar com a massa do hidrogênio, que é 1, vezes 12, porque na estrutura existem 12 Hs. Essa é a contribuição do H. Então 12 vezes 5 dá 60, com 12 dá 72. Então se liga, 72 é a massa total. E qual é a porcentagem que representa o total? 100%. Assim como a contribuição mássica do carbono. Qual foi a contribuição mássica do carbono? 12 vezes 5, que dá 60. Está para X. Quem é o X? O X vai ser a porcentagem em massa de quê? De carbono. Multiplicando isso aí cruzado e isolando o X,
a gente vai encontrar X aproximadamente 83,3% de carbono. Tudo bem? Lembrando que aqui a gente está trabalhando com a porcentagem em massa. A porcentagem em massa é diferente da porcentagem em átomos. Tranquilo? Finalizamos a questão número 5 e agora a gente vai partir para a questão 6. Simbora! Tá aí, ó. Questão número 6. Na produção de alguns explosivos, são empregados propelentes de clorato de potássio, substância que pode ser obtida por meio da seguinte sequência reacional. Ele nos dá aqui duas reações e percebam que essas reações já têm coeficientes, hein? Então, essas duas equações já estão balanceadas. Aí, na sequência, ele fala o seguinte: identifique a substância simples presente nas duas equações da sequência reacional. Substância simples, gente, formada por um único elemento químico. Na etapa número 1, a única substância simples que aparece é o Cl2. E na etapa 2, a única substância que aparece, a única substância simples que aparece é a substância Cl2. Então ele pede, identifique a substância simples. Já vou colocar aqui, ó. Substância simples. Ele pediu para você identificar. Ele não falou identifique nominalmente. Você não precisa dar um nome. Você pode dar um nome se você quiser. Ou escrever a fórmula química. Eu vou escrever a fórmula. Tá aí. Cl2. Essa é a substância simples. Na sequência, considerando a produção de 24,5 gramas de clorato de potássio, que é o KClO3, com um rendimento de 80%, determine em gramas a massa de MnO2 consumida no processo. Então, vamos lá. Ele me deu a quantidade de clorato de potássio. Ele me disse que o rendimento global é 80%. E ele quer que eu calcule a massa do reagente dióxido de manganês. Gente, nós estamos diante aqui de um caso particular de cálculo estequiométrico. Ou melhor, de dois casos particulares de cálculo estequiométrico. Porque essa questão envolve rendimento, mas também envolve reações consecutivas. Percebam que a substância cloro produzida na primeira etapa, ela é consumida na segunda. Além disso, o meu dado está numa equação e a minha pergunta está em outra equação. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que somar essas duas equações e descobrir uma única equação, chamada de equação global. E nessa equação global, eu vou conseguir reunir tanto a substância relacionada ao dado, quanto a substância relacionada à pergunta. Então, vamos lá, vamos avançar. Coloquei a colinha aqui embaixo para a gente. Essas são as equações fornecidas no enunciado, tá legal? Que já estão devidamente balanceadas. Só que olha só, a gente tem que somar essas duas equações. Quando a gente somar, a gente vai ter que cancelar esse cloro com esse cloro. E para que isso ocorra, os seus coeficientes deverão ser iguais. Poxa, professor, mas aqui o coeficiente do cloro é 1 e embaixo é 3. Então, galera, é por isso que eu vou pegar essa equação de cima e multiplicar toda por 3. Então, o MnO2 era 1, coeficiente, vai virar 3. O HCl era 4, vai virar 12. O MnCl2 era 1, vai virar 3. A água era 2, vai virar 6. E o Cl2, que tinha coeficiente 1, eu vou triplicar, vai virar 3. A equação de baixo, a gente vai manter os coeficientes. 6, 3, 1, 5 e 3. E agora vamos embora. Vamos cancelar o Cl2. Ó, 3Cl2 vai embora com 3Cl2. O que sobrou é a equação global. O que vai sobrar aqui do lado esquerdo, galera? O que vai sobrar do lado esquerdo? Vai sobrar isso aqui, ó.
3 mols do MnO2 mais 6 mols do KOH mais 12 mols do HCl, produzindo. O que sobra do lado direito? 1 mol do KClO3 mais 3 mols do MnCl2 mais 5 mols do KCl mais... Aí se liga, ó. Eu tenho 6 mols de água aqui e 3 aqui embaixo. 6 com 3 dá quanto? 9. 9 mols de H2O. Detalhe, hein? Se o que a gente fez até aqui estiver correto, essa equação global já estará devidamente balanceada. Tá legal? E é o caso, a equação está balanceada. Então, eu vou apagar essa colinha aqui de baixo para a gente poder resolver aqui o cálculo estequiométrico, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui os dados do problema. Ele fala 24,5 gramas do clorato de potássio. Então, eu vou anotar aqui a informação. 24,5 gramas do clorato de potássio. Ele quer que eu calcule a massa do MnO2 e ele diz para a gente que o rendimento é quanto? É 80%? Deixa eu voltar lá. Isso, o rendimento é de 80%. Ele quer a massa em gramas do dióxido de manganês. Então, a nossa regrinha de 3, ela vai relacionar o MnO2, cujo coeficiente é 3, com o clorato de potássio, cujo coeficiente é 1. E o que essa equação está dizendo para a gente? Está dizendo que 3 mols do MnO2 produzem 1 mol do KClO3. Só que tem um detalhe, gente. Isso aí é mentira, tá? Seria verdade, eu poderia afirmar que 3 mols do MnO2 produzem 1 mol do KClO3 se e somente se o rendimento fosse de 100%. Mas o rendimento não é 80%. Então não vai produzir 1 mol de KClO3. Vai produzir 80% de 1 mol. E 80% é 80 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,8. Então, ó, eu já estou incluindo o rendimento aqui na minha proporção molar. Para quê? Para matar o problema com uma regra de 3. Tá legal? E agora? Agora, a gente vai trabalhar com massa na coluna da direita e com massa na coluna da esquerda. Pô, Thiago, mas por quê? Olha, ele me deu a massa do KClO3. Então, aqui na coluna do KClO3, eu vou trabalhar com massa. E ele me pergunta a massa do MnO2. Então, na coluna do MnO2, eu também vou trabalhar com massa. E como é que a gente faz para descobrir a massa de 1 mol de uma substância, gente? A gente vai na tabela periódica, né? E soma as massas de todo mundo. Então, eu vou somar a massa do K, a massa do Cl e a massa do O vezes 3 e vou encontrar quanto? Vou encontrar 122,5. Essa é a massa molar do clorato de potássio. 122,5 gramas. Eu vou multiplicar por 0,8. E aqui, 3 mols do MnO2. Vou na tabela, pego a massa do manganês, que é 55, e somo com 32, já que a massa do O é 16, vezes 2 dá 32. 32 com 55 dá 87 gramas. Como são 3 mols, eu vou multiplicar por 3. Na linha de baixo, eu vou colocar o dado do problema, 24,5 gramas do KClO3, e o X na coluna do dióxido de manganês, já que o objetivo é determinar a massa consumida do dióxido de manganês. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cancelar grama com grama. Se aqui fosse, gente, se aqui fosse 245, seria o dobro de 122,5.
Só que aqui não é 245, é 10 vezes menor. Ou seja, 24,5 não é o dobro de 122,5. É 0,2. Tá legal? Então aqui vai ficar 0,2 e aqui vai ficar 1. Beleza? E agora eu vou multiplicar isso aí cruzado. Vai ficar 0,8 vezes x. 0,8 vezes x igual a 3 vezes 87 vezes 0,2. 3 vezes 0,2 dá 0,6 vezes 87. X igual a 0,6 vezes 87 sobre 0,8. Posso multiplicar em cima e embaixo por 10 para sumir com a vírgula. Vai ficar 6 vezes 87 divididos por 8. E isso aí, galera, dá 65,25 gramas. E a gente matou o problema com uma única regra de 3. De longe, até esse momento, essa foi a questão mais trabalhosa da prova, tá? Uma questão de cálculo estequiométrico, misturando rendimento com reações consecutivas. E aí? O que vocês acharam? Difícil? Acho que não, mas trabalhosa com certeza. Tudo bem? Vamos avançar? Simbora para a questão número 7. Bom, pessoal, a questão 7 fala o seguinte, vamos lá. Biopolímeros, como o ácido polilático PLA, que podem ser sintetizados por organismos vivos, vêm sendo empregados na produção de embalagens descartáveis e de fibras para roupas, diminuindo impactos ambientais. O PLA é um poliéster alifático e sua reação de polimerização se inicia a partir do seu monômero, o ácido lático, oficialmente nomeado como ácido 2-hidroxipropanoico. Em relação a esse monômero, o ácido lático, apresente a fórmula estrutural em linha de ligação e determine o número de oxidação do carbono pertencente ao grupo carboxila. Escreva ainda a equação química completa e balanceada correspondente à sua polimerização. Então vamos lá. 2 comandos relacionados ao monômero, né? A sua estrutura em bastão ou linha de ligação e o NOx do carbono da carboxila. E o terceiro comando relacionado à reação de polimerização para a obtenção do PLA. Então vamos lá? Vamos começar do início, né? Então vamos desenhar aí a fórmula em linha de ligação do ácido lático ou ácido 2-hidroxipropanoico. Bom, primeiro eu vou desenhar a fórmula estrutural plana, tá legal? Depois a gente passa para a linha de ligação. Se liga, eu estou desenhando aqui um ácido carboxílico com 3 carbonos. A gente está falando do ácido propanoico. Pô, Thiago, mas não é o ácido propanoico, é o ácido 2-hidroxipropanoico. Beleza. Então, ó, quem é o carbono 1? O carbono 1 não é esse aqui? O carbono da carboxila? O carbono 2 é o carbono central. Então, no carbono 2, eu vou puxar a ligação com a hidroxila. E agora? Agora é só a gente completar com os hidrogênios. CH3, CH, C-O, OH. Vou apagar essa numeração aqui. Muita informação no desenho. Tá aí. Essa é a fórmula estrutural plana. Mas como ele pede a fórmula em bastão ou a estrutura em linha de ligação, agora eu vou desenhar o que ele pediu. Esse é o ácido propanoico. Esse é o ácido 2-hidroxipropanoico. Então, isso aqui já é uma das nossas respostas. Tudo bem? O ácido 2-hidroxipropanoico. Bom, o outro comando é determinar o NOx do carbono da carboxila. Por isso que eu fiz a fórmula estrutural plana. Vamos a ela. Olha para esse carbono que eu estou sombreando aí de verde. É esse o carbono
que a questão deseja que você descubra o NOx. Como é que você faz isso? Quebrando todas as ligações que o carbono forma com outros elementos, tá? Então, por exemplo, essa ligação aqui é uma ligação carbono-carbono. Então, essa ligação a gente não quebra. A gente vai quebrar aquela dupla com oxigênio. Na verdade, a dupla são duas ligações, né? Uma é sigma e a outra é π. E a gente vai quebrar também essa ligação simples aqui entre o C e o O da hidroxila, tá legal? E aí o que a gente precisa ter em mente? Determinação de NOx em compostos orgânicos. Galera, é uma regrinha só que tem que gravar. Quando a gente quebra uma ligação química, o elemento mais eletronegativo, ele fica negativo. O elemento mais eletronegativo fica com carga -1. Se for o contrário, se o carbono, por exemplo, for o elemento menos eletronegativo, ele vai ficar com carga +1, com carga positiva, tá? Então, ó, quebrei aquela ligação lá que eu cortei em azul. É a ligação entre o C e o O. O O é mais eletronegativo que o carbono, ou o carbono é menos eletronegativo que o O. Então, qual vai ser a carga do carbono ao quebrarmos aquela ligação? Ele vai adquirir carga +1. Ô, Thiago, quer dizer então que o NOx do carbono é +1? Não, porque lembra, eu tenho que quebrar todas as ligações. Então, vamos lá. Deixa eu mudar de cor aqui agora. Pegar o laranja. Na ligação dupla, C dupla O, ó, eu vou quebrar uma ligação. Quebrei a ligação π entre o C e o O. Novamente, o carbono é menos eletronegativo que o O. Então, o carbono vai ficar +1 também quando eu quebrar aquela ligação. E agora, eu vou pegar a coloração verde. E agora eu vou quebrar a ligação sigma entre o carbono e o oxigênio. Deixa eu fazer de novo aqui que eu acho que não deu para pegar legal. Ó, agora deu. Vou quebrar a ligação sigma entre o C e o O. Novamente, o carbono é menos eletronegativo que o O, por isso que ele fica +1. Tá legal? E aí? Quebrei todas as ligações do carbono? Não. Quebrei todas as ligações que o carbono forma com outros elementos, não a ligação que ele forma com outro carbono. Ou seja, quebrei o que eu tinha que quebrar. E aí, galera? Agora é só a gente somar isso aqui e descobrir o NOx do carbono. Qual vai ser o NOx? +3. Então, vou escrever aqui, ó, NOx +3. Esse foi o segundo comando da questão 7. Por enquanto, tranquilo, né? Vamos ver agora a reação de polimerização. Olha só, vou ler de novo. O PLA é um poliéster alifático. O que ele quer dizer com isso? O polímero é um éster. E aí, quando o polímero é um éster, eu chamo de poliéster. Se o polímero fosse uma amida, eu diria que é uma poliamida. Tranquilo? Alifático. O que eu quero dizer com isso? Que esse polímero tem cadeia o quê? Aberta. E vem cá, como é que a gente produz um éster mesmo? Não é através de uma reação de esterificação, na qual a carboxila reage com a hidroxila para a produção de éster e água? Então, na obtenção de um poliéster, vai acontecer algo muito parecido. Eu também preciso reagir a carboxila de uma substância com a hidroxila de outra substância para a produção de éster e água. Na verdade, é a carboxila de um ácido carboxílico com uma hidroxila alcoólica. E se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que o ácido lático tem tudo isso. Ele tem a carboxila e ele também tem a hidroxila. Então vamos lá, vamos desenhar essa reação de polimerização? Deixa eu mudar aqui o slide para a gente ganhar espaço. Então olha só, quem é o nosso monômero? O nosso monômero é o ácido lático, correto? O ácido lático, deixa eu pegar a coloração vermelha novamente. Ó, o ácido lático, vê se eu posso desenhá-lo desse jeito aqui. No slide anterior, eu coloquei... Opa!
Eu coloquei o OH embaixo. E o CH3 eu deixei aqui, né? Mas agora eu vou inverter, tá, pessoal? Eu vou deixar o CH3 embaixo e vou colocar o OH aqui. Pô, Thiago, faz diferença? Nenhuma. Só troquei de posição. É a mesma substância química, tá legal? E aí, para você entender a formação do poliéster, olha o que eu vou fazer. Peguei novamente o monômero, representei ele aqui embaixo. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente não tem que reagir a carboxila de uma molécula com a hidroxila alcoólica da outra molécula? Então, eu vou desenhar aqui a hidroxila alcoólica de outra molécula de ácido lático. Então, eu boto sempre uma hidroxila olhando para outra hidroxila. Tudo bem? E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Espera aí que ficou feio demais isso aqui. Ó. Pronto. Então, ó, isso aqui, galera, é uma unidade do meu monômero. É isso que está aqui em cima, tá legal? Aí o que, que eu fiz? Acrescentei mais 2 unidades, uma de cada lado. Por quê? Porque eu quero reagir esse OH com esse H para formar água. E do outro lado a mesma coisa. E aí o que, que eu vou ter, galera? Eu vou produzir 2 moléculas de água, não é isso? 2 moléculas de água. E o que, que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter o éster. Só que repara, eu vou formar o carboxilato de um lado e vou formar também o carboxilato aqui, ó, do outro lado. Então vamos lá. Vamos para a reação de polimerização. Quantas unidades do meu monômero eu vou reagir? Eu vou reagir N moléculas? Na verdade, não. Eu vou precisar de N unidades do monômero mais 2, né? Porque o polímero está crescendo para o lado esquerdo e para o lado direito. Então, eu vou precisar de N unidades mais 2. N mais 2. Vou produzir quem? Vou produzir o polímero e vou produzir água. Quem vai ser o polímero? Vamos lá, vamos desenhar aqui o polímero. Vou colocar a parte que se repete dentro do parêntese. Essa é a parte que se repete. Nossa, peraí que eu dei uma tremida ali, ficou feio demais. Vamos de novo. Melhorou. Mas o que está faltando? Está faltando a água, né, pessoal? Quanto de água? N mais 1 H2O. Por que N mais 1? Porque para cada uma unidade do meu polímero, eu estou produzindo 2 de água, N mais 1. Tá legal? Então, essa aqui é a reação de polimerização. Vou apagar e vou deixar só a representação da reação. Pô, Thiago, mas muito difícil isso, eu não ia conseguir enxergar N mais 2 como coeficiente do monômero, N mais 1 como coeficiente da água.
Gente, essa questão realmente era uma questão bem complicadinha, tá? Acredito que o percentual de acerto dessa questão não deva ser um percentual alto. Com certeza, os comandos anteriores o pessoal vai acertar com mais tranquilidade, determinação de Knox, representação em bastão. Agora, esse terceiro comando aqui, que é a elaboração da reação de polimerização, com certeza a galera vai se enrolar aqui com esses coeficientes. Beleza? Vamos avançando. Vamos agora para a questão número 8 da prova. E a questão número 8 fala o seguinte: o íon bicarbonato ou hidrogenocarbonato é uma espécie química derivada do ácido carbônico H2CO3 em solução. Esse íon pode atuar como ácido ou base, segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Escreva a fórmula estrutural plana do íon bicarbonato. Em seguida, apresente a equação da reação química do íon bicarbonato com ácido sulfúrico, considerando a atuação desse íon como uma base. Então vamos lá. Primeira coisa é desenhar a fórmula estrutural plana do íon bicarbonato. Gente, o íon bicarbonato deriva do ácido carbônico, que é o H2CO3. Então, olha só, o ácido carbônico é esse cara aqui, H2CO3. Ácido carbônico. E o íon bicarbonato é o ácido carbônico que perdeu um íon H+, ou seja, um ânion. Ânion bicarbonato. Ô, Thiago, o que o bi tem a ver aí? Bi não tem a ver com 2? Não, galera, isso é nomenclatura usual, tá? Na verdade, a nomenclatura seria hidrogenocarbonato, mas é comum chamar esse íon de bicarbonato. O bi se deve à presença do hidrogênio na fórmula do ânion, tá? Do mesmo jeito que existe o bicarbonato, existe o bisulfato, o bisulfito, o bisulfeto, e o bi, em todos esses casos, se deve exclusivamente à presença do H+ na estrutura do ânion. Não tem nada a ver com 2 unidades. Tá legal? Pô, Thiago, mas não é isso que ele quer a fórmula estrutural. Pô, beleza, mas como é que eu vou desenhar a fórmula estrutural sem saber qual é a fórmula molecular, né? Ou a fórmula do íon? Então, no caso do bicarbonato, eu já sei. O que eu vou desenhar tem que ter isso aqui, ó. HCO3 de carga -1. Um H, um C, 3 Os e é um ânion. Então, a carga não é neutra, haverá uma carga negativa constante nesse íon. Beleza? Então, vamos ganhar espaço aqui. E olha só. O bicarbonato não vem do ácido carbônico? Então, o ácido carbônico ele tem essa fórmula aqui, galera. Essa é a fórmula estrutural plana do ácido carbônico, H2CO3. Como eu quero o bicarbonato, o que vai acontecer aqui? Eu vou tirar um hidrogênio, vou colocar isso aqui dentro de um colchete e vou colocar uma carga negativa aqui em cima. O que é essa carga negativa? Eu quebrei aquela ligação ao H. Como o O é mais eletronegativo, ele ficou com os elétrons da ligação. Por isso, a formação de um ânion. Por isso, a formação de um íon negativo. Então, era só desenhar o ácido carbônico, tirar um hidrogênio, tira um hidrogênio e coloca a carga negativa lá do lado de fora da representação. Beleza? Então, essa é a resposta para um dos comandos. Vamos voltar lá. Em seguida, apresente a equação da reação química do íon bicarbonato com ácido sulfúrico, considerando a atuação desse íon, ou seja, do bicarbonato, como sendo uma base de Bronsted-Lowry. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar o íon bicarbonato, que é o HCO3 de carga -1, e vou fazer a reação que ele pediu. Vai reagir com ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Isso aqui é um processo reversível, tá legal? E aí vamos lá. Segundo a teoria protônica de Bronsted-Lowry,
O ácido é quem perde H+, e base é quem recebe o H+. Então, se ele diz para você escrever a reação no qual o íon bicarbonato atua como uma base, isso é sinal de que o íon bicarbonato vai receber um H+ do ácido sulfúrico. Então, vai acontecer isso. Vai vir um H+ do ácido sulfúrico para o íon bicarbonato. E aí, quais seriam os produtos? H2CO3, ácido carbônico, mais... E aí, quando o H2SO4 perde um H, origina o HSO4-. Quem é esse cara? É o ânion bisulfato. Esse ácido não é o ácido sulfúrico? Esse ânion é o ânion bisulfato. Olha aqui, por que bisulfato? Porque na fórmula do ânion existe a presença de um cátion H+. Beleza? Essa é a reação. Deixa eu voltar lá para ver se eu respondi tudo. Perfeito. Então, tá aqui. Fórmula estrutural plana do íon bicarbonato e a reação entre o íon bicarbonato e o ácido sulfúrico, no qual o bicarbonato atua como uma base de Bronsted. Beleza? Vamos avançar? Vamos para a questão número 9. Bom, e a questão 9 diz o seguinte, um alceno pode ser identificado a partir dos produtos formados em sua reação de oxidação enérgica. Em um experimento, verificou-se que a reação de oxidação de 3,5 gramas de um alceno produziu uma cetona e 1,4 litro de CO2, medidos nas condições normais de temperatura e pressão. Escreva a fórmula molecular e o nome oficial desse alceno. Bom, galera, para a gente resolver essa questão, a gente precisa recordar oxidação enérgica ou oxidação energética de alcenos, tá? Então vamos lá, Primeiro, na oxidação enérgica, a gente vai colocar o alceno diante de um agente oxidante forte, que pode ser o permanganato de potássio, KMnO4, ou de cromato de potássio. Agora, sempre em meio ácido e sempre na presença de aquecimento. Tá legal? E o que acontece na oxidação energética ou enérgica? Vamos lá. Eu vou pegar aqui uma representação genérica de um alceno, tá? Se liga aqui, R, CR', dupla, CH, R, duas linhas. Tá legal? Pô, Thiago, o que é isso? R, R', R, duas linhas são radicais carbônicos, tá? Metil, etil, propil, isopropil. E por que eu não chamei tudo de R? Porque eles podem ser iguais ou não, tá? Então chamei de R, R' e R, duas linhas. Mas se liga só. Olha o que vai acontecer. Na oxidação energética, a gente quebra o alceno aonde tem a ligação C-C e origina dois fragmentos. Então, eu vou desenhar os fragmentos aqui. Do lado esquerdo, a gente vai ter esse fragmento. Do lado direito, a gente vai ter esse fragmento. Tá legal? Só isso? Não. Aonde eu tinha a ligação C-C, agora a gente vai ter uma dupla com o oxigênio. Então, repara. Esse carbono aqui, que formava dupla com o carbono da direita, agora vai formar dupla com oxigênio. Esse carbono aqui, que formava dupla com o carbono da esquerda, agora também vai formar dupla com o oxigênio. E dá uma olhada nesse hidrogênio aqui. Esse hidrogênio, ele está ligado ao carbono da dupla. Esse hidrogênio, no produto, vai virar uma hidroxila. Tá aqui, vai virar uma hidroxila. Tá legal? Então, esse alceno genérico que eu desenhei produziu uma cetona, porque eu vou ter C-O entre carbonos, e produziu um ácido carboxílico. Segundo os dados do enunciado,
essa representação genérica que eu fiz aqui não vai servir. Porque, segundo a questão, além de uma cetona, é produzido gás carbônico, CO2, e não ácido carboxílico. O que isso significa? Presta atenção no que eu vou te falar agora, hein? É o seguinte, sempre que o probleminha disser que a oxidação enérgica produziu água, ou produziu gás carbônico, ou produziu água e gás carbônico, isso significa que um dos carbonos da dupla está ligado a 2Hs. Porque se isso acontecer, pessoal, vamos lá. Eu substituí aqui, tá? Agora eu tenho um CH2 formando dupla com outro carbono. O que vai acontecer? O meu fragmento do lado esquerdo vai ser esse, ó. E vocês sabem o que é isso aqui? Isso não é um ácido carboxílico, gente. Isso aqui é o ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido instável e que se decompõe em água e CO2. Moral da história. Para formar água e ou gás carbônico, na verdade vai formar os dois, tá? Para formar CO2 e água em uma oxidação enérgica, obrigatoriamente um dos carbonos da dupla precisa estar ligado a 2Hs. Então, na realidade, esse alceno genérico que eu desenhei vai produzir uma cetona e vai produzir água e CO2. Eu nem vou escrever H2CO3. Como ele é instável e se decompõe em água e CO2, eu posso simplesmente, ó, fazer isso aqui. Eu posso dizer que vai produzir cetona mais água mais CO2. Tá legal? Então agora, repara, tá bem parecido com o que propõe a questão. Um determinado alceno produzindo uma cetona e produzindo gás carbônico. Para a gente matar o problema, o que está faltando? Está faltando a gente descobrir quem é o R e quem é o R'. E se eu descobrir a fórmula molecular do alceno, eu consigo matar e chegar não só na fórmula molecular, como também no seu nome oficial, que é o objetivo do problema. Ô, Thiago, mas como é que eu faço isso? Bom, se liga. Agora a gente vai partir para a estequiometria, tá? O que essa equação está dizendo para a gente? Quando reage 1 mol desse alceno, eu produzo 1 mol de CO2. Pô, Thiago, mas e o rendimento? A questão não está falando de rendimento. A gente considera como sendo 100%. Então, ó, 1 mol do alceno produz 1 mol de CO2. E quais são as informações que eu tenho? Eu sei que vão reagir 3,5 gramas do alceno e que será produzido 1,4 litro de CO2 na CNTP. Então, vamos lá. Vou escrever a proporção molar aqui. 1 mol do alceno vai produzir 1 mol de CO2. Como o dado do CO2 é o volume, na coluna do CO2 a gente vai trabalhar com o volume. E como a gente deseja descobrir a massa molar do alceno, na coluna do alceno a gente vai trabalhar com massa. Aliás, ele nos disse a massa de alceno que reagia, não é? Então, qual é a massa de 1 mol do alceno? Não sei. É a massa molar, que eu vou chamar de Mzão. Qual é o volume de 1 mol de CO2 na CNTP? Ora, 1 mol de qualquer gás na CNTP, o volume é 22,4 litros. Embaixo eu vou colocar a massa do alceno que reagiu, 3,5, e o volume obtido de CO2, 1,4 litro.
Vou resolver isso aí. Vou isolar o M e vou encontrar M igual a 56 gramas. Lembrando que essa massa que a gente encontrou aqui é a massa de quê? De 1 mol do alceno. Tu lembra qual é a fórmula geral dos alcenos? A fórmula é essa, ó. CnH2n. Como o carbono tem massa 12 e a gente tem N átomos, vai ficar 12 vezes N. Vou somar com a massa do H, que é 1, vezes 2N, que é a quantidade de H. Isso tem que dar 56. Vamos cair aqui numa equação em função de N. Vai ficar N igual a 56 divididos por 14. N igual a quanto? N igual a 4. E se N vale 4, eu vou substituir aqui, ó, e vou encontrar C4H8. Ó, essa aqui é uma das respostas. É a fórmula molecular. Ele pediu, ó, escreva a fórmula molecular. Fórmula molecular C4H8. Agora, qual é o nome desse alceno? Bom, a gente já descobriu a fórmula. C4H8. C4H8. Bom, a gente já sabe que tem um carbono, 2 carbonos e 2 Hs. Então, para fazer essa representação genérica, eu já usei a metade dos carbonos e 2 Hs. Estão faltando 6 Hs para bater 8, estão faltando 2 carbonos para somar 4. Ou seja, cada um desses radicais aqui vai ser um CH3. CH3 e CH3. E aí eu chego na fórmula C4H8. Tá legal? Então agora eu vou desenhar novamente esse alceno, só que substituindo o R e o R'. Então o R é CH3, o R' também é CH3, a dupla com o CH2. Qual era o comando? Escreva o nome oficial, né? E aí, galera, qual é o nome oficial desse alceno? Esse alceno é o metilpropeno. Metilpropeno. Esse é o nome oficial do alceno. Então, os dois comandos. Fórmula molecular C4H8, nome oficial metilpropeno. Questão muito interessante, muito inteligente, misturando aqui conceitos de nomenclatura orgânica, reação orgânica e estequiometria aplicado à química orgânica. Show de bola. Tranquilo? Vamos avançar? Questão 10 agora, vamos lá. Vamos lá, galera. Última questão da específica de Química da UERJ Vestibular 2024. Ufa! Caramba! Deu trabalho, hein? Vamos lá para a última questão? Olha só. A dissolução de sais em água produz soluções ácidas, básicas ou neutras, dependendo da reação de hidrólise do sal. Considere uma solução aquosa de etanoato de sódio, totalmente dissociado, na concentração de 0,05 mol por litro. E os seguintes valores das constantes de ionização da água, Kw, e Ka do ácido etanóico, ambos a temperatura de 25 graus. Então ele está me dando essas duas constantes. E na sequência ele pede os seguintes comandos. Sabendo que um dos íons do etanoato de sódio sofre hidrólise, escreva a equação química que representa essa hidrólise. Então vamos lá. Antes de continuar a leitura, vamos resolver esse primeiro comando. Olha, o etanoato de sódio é isso aqui, ó. Eu vou desenhar aqui, é um sal orgânico, tá? Esse cara que eu desenhei é o etanoato de sódio ou acetato de sódio. Ele diz que esse sal se encontra totalmente dissociado. Então, pegou esse sal, dissolveu em água, a água vai separar
o íon negativo do íon positivo. Então, aqui eu vou ter o íon acetato ou etanoato separado do íon sódio, que é o íon Na+. Segundo o enunciado, apenas um desses íons sofre hidrólise. E ele pede para que você escreva essa equação de hidrólise. Bom, e aí? Galera, tem uma regrinha para saber quem sofre hidrólise. Vai hidrolisar apenas o íon derivado da espécie fraca. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o ânion, que é o íon etanoato, e vou botar o hidrogênio aqui na frente, a fim de descobrir o ácido derivado, ou melhor, o ácido que vai dar origem ao ânion etanoato. O ácido é esse aí, que é o ácido etanóico, é um ácido carboxílico. Vou fazer a mesma coisa com o cátion Na+. Eu vou colocar OH- aqui para descobrir de qual base o íon Na+ é proveniente. Ele é proveniente do hidróxido de sódio. Tá legal? NaOH. E aí é o seguinte. Quem é o fraco? É o ácido carboxílico ou é a base? Gente, bases fortes são as bases dos metais 1A e 2A. É o caso do hidróxido de sódio. Vai formar, ou melhor, constitui uma base forte. Já o ácido etanóico é um ácido carboxílico. E todos os ácidos carboxílicos são ácidos o quê? São ácidos fracos. Lembra que eu falei? Só hidrolisa o íon derivado da espécie fraca? Como a espécie fraca é o ácido carboxílico, quem vai hidrolisar é o íon etanoato. Então vamos lá? Vamos escrever a reação? Ó, vou fazer assim, ó, CH3, C-O, O-, mais água, equilíbrio. Bom, essa água eu posso escrever como H2O, mas eu também posso escrever assim, ó, HOH. Lembrando que o H é mais 1 e o OH é menos 1. E aí, quem o ânion vai pegar da água? Ora, o ânion é um íon negativo, ele vai atrair a parte positiva da água, vai atrair a parte do H+. Então, a gente vai produzir um ácido carboxílico, que é o CH3COOH, e vai liberar o que em solução? Vai liberar o íon OH-. Pô, Thiago, quer dizer então que essa solução é ácida porque está produzindo um ácido carboxílico? Não, galera, pelo contrário, a solução é básica. Porque embora produza um ácido, está produzindo um ácido que é o quê? É um ácido fraco, tá legal? É um ácido que se ioniza muito pouco. E ao produzir um ácido fraco, está liberando íons OH- na solução, tá tornando a minha solução cada vez mais básica. Então, essa aqui é a reação de hidrólise do íon etanoato, que origina soluções básicas porque liberam íons OH-. Então, esse aqui foi um dos comandos, tá? Próximo comando. Calcule ainda o pH da solução salina mencionada, considerando log de 5 igual a 0,7. Então, vamos lá. Ele quer o pH, mas antes de eu calcular o pH, será que dá para calcular o pH direto? Ou eu vou ter que calcular o pOH primeiro, porque eu estou liberando íons OH- na solução, né? Bom, vamos ver. Eu vou pegar esses valores aqui, de KW e de Ka. Pronto, tá aí. Bom, KW igual a 1 vezes 10 a menos 14, Ka igual a 2 vezes 10 a menos 5. Eu vou pegar aqui a minha equação de hidrólise e vou escrever aqui novamente, tá? Vai ficar assim, ó, CH3COO menos mais água em equilíbrio
com o ácido fraco, que é o ácido etanóico, né, ou ácido acético, e os íons OH-. Gente, essa equação ela tem uma constante de equilíbrio. E como esse equilíbrio envolve uma hidrólise, a gente chama essa constante de equilíbrio de constante de hidrólise. E qual é a relação entre a constante de hidrólise, o Ka e o Kw? A gente vai trabalhar com essa fórmula. Constante de hidrólise é o Kw da água dividido pelo Ka do ácido formado, que é um ácido fraco. Tá legal? Vamos supor que aqui eu estivesse produzindo uma base fraca. Era só substituir aqui o Ka pelo Kb, tá legal? Ficaria constante de hidrólise igual ao Kw dividido pelo Kb. E reparem que ele deu para a gente esses valores do Kw e do Ka. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu jogar isso aqui para o lado. Vamos organizar melhor isso aqui. Então vamos lá, vamos calcular aí a constante de hidrólise? Vai ficar como, hein? Vai ficar 10 a menos 14 divididos por 2 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar quanto, hein? Isso vai dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, que multiplica 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 5, vai dar 10 a menos 9. Colocando isso aí em notação, o Kw vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 10. Esse é o valor do Kw. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou escrever aqui a expressão do Kw. Não é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes? Então, vai ficar concentração do ácido carboxílico vezes a concentração dos íons OH- sobre a concentração do íon acetato. E aí, galera, eu não sei qual é a concentração de ácido acético nem do íon OH-, mas como a proporção aqui é de 1 para 1, se eu chamar a concentração de OH- de X, a concentração do ácido acético também será igual a X. E aí vai ficar como? Vai ficar multiplicando cruzado x ao quadrado igual a constante de hidrólise vezes a concentração do íon acetato ou íon etanoato. Então vai ficar x ao quadrado igual constante de hidrólise 5 vezes 10 a menos 10, que multiplica a concentração do etanoato. Vamos voltar lá no enunciado? Ele fala que é uma solução de etanoato de sódio de concentração 0,05, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2. Está aqui, 5 vezes 10 a menos 2. Vai ficar x ao quadrado igual a 25 vezes multiplicação de potência de mesma base, 10 a menos 10, que multiplica 10 a menos 2. Você repete a base e soma os expoentes. Vai ficar menos 12. Não é isso? Quanto vai ser o x? O x vai ser a raiz quadrada disso aí. Raiz quadrada de 25 vezes 10 a menos 12, que é igual a quanto? 5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Tudo bem? A gente acabou de encontrar o que aqui, pessoal? A gente acabou de encontrar o valor da concentração de OH-. 5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai calcular o pOH. Mas antes, deixa eu pedir mais um slide. Aguenta aí.
Vamos ganhar espaço aqui. Deixa eu anotar isso aqui novamente. POH igual a menos o log de 5 vezes 10 a menos 6. Então vamos lá, vamos aplicar aqui a propriedade do log, que é o log do produto, né? Vai ser o log do primeiro, log de 5, mais o log do segundo, que é o log de 10 elevado a menos 6. Bom, o log de 5 ele deu. Log de 5 é 0,7. E agora eu vou utilizar uma outra propriedade do log, que é log de A elevado a B. Pego o expoente e jogo para frente do log. Como o expoente aqui é menos 6, vai vir o menos 6 aqui para frente. Então vai ficar como? Vai ficar menos 6 log de 10 na base 10. E como log de 10 na base 10 é 1, o POH vai ser 0,7 menos 6. POH igual a 5,3. Pô, Thiago, você demorou pra caramba para encontrar o POH, mas ele não quer o POH, ele quer o pH. Beleza. Só que pH mais POH a 25 graus é sempre igual a 14. Então, qual vai ser o valor do pH? 14 menos o POH. 14 menos 5,3. O pH vai ser igual a 8,7, o que caracteriza um meio básico ou alcalino. Isso já era esperado, pois, segundo a equação de hidrólise, eu estou liberando íons OH- no meio. Vamos só ver se a gente fechou mesmo. Ó, escreva a equação química que representa essa hidrólise e calcule ainda o pH da solução salina, considerando log de 5 igual a 0,7. Perfeito. Fechamos. Ufa! Prova bem trabalhosa. Mas fala para mim, e aí? Curtiu? Achou difícil? Pessoal, peço para vocês agora, se vocês ainda não deixaram um like, por favor, deixem um like no vídeo, compartilhem com quem vocês acreditam que possa interessar, deixem aqui nos comentários as impressões de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe a dúvida. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Espero do fundo do coração que eu tenha conseguido te ajudar. Beleza? É isso, gente. Um abraço.